falar, mas o que o Senhor está mandando o recado. Usa a boca dela para falar do teu nome, ó Pai. Usa no nome de Jesus. Nós pedimos agora, ó Pai, damos uma ordem agora, Senhor Deus, que seja retirado todo o espírito de intimidação deste lugar, todo o espírito de inquietação deste lugar, todo o espírito que vem atrapalhar este momento, porque esse momento é teu, Senhor. Então, no nome de Jesus, quero convidar anjos do Senhor para estar aqui, ó Pai, para estar aqui, falando aos nossos corações, blindando este lugar, Senhor. Blindando este lugar. Que nada, nenhuma conversa venha atrapalhar este momento. Mas eu te peço agora, ó Pai, pela tua filha, vai ungindo ela, ó Pai, diretamente do céu, com o óleo que vai descer agora, neste momento, na sua cabeça até a ponta dos seus pés. Que o Senhor Harabachore canta labaiá fale através dela. Blinda ela, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor pela vida dela, em nome. A graça e a paz, igreja. Eu não sei se vocês perceberam, mas o culto hoje está uma sintonia, né? Começou com a labareda de fogo. Aí depois vem o Espírito, né? Vem Espírito e derrama em nós e por meio de nós. E termina o resultado, né? Que é um barco cheio de vidas, cheio de peixinhos. E nós vimos aí a ação completa da igreja, né? E hoje nós iremos conversar um pouco sobre o poder da palavra revelada aos filhos. Amém? O poder da palavra revelada aos filhos. O texto base está em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A gente vai trocar verbo por palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Eu não sei se vocês têm a consciência de que Deus, Jesus e a palavra é um só. Amém? No início de tudo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se movia na face da terra, criando todas as coisas, com um poder criativo, e trazendo à existência tudo o que foi criado. Em Gênesis capítulo 1, diz assim, que a terra ela era sem forma e vazia, e Deus falou, haja luz, e houve. Deus ele poderia criar tudo e todos num só momento, mas ele escolheu criar passo a passo, uma coisa de cada vez, e com isso ele deixa como referência para nós que há tempo para todas as coisas debaixo da terra. E ele ensina aos filhos que devemos celebrar as pequenas coisas, enquanto esperamos as grandes coisas, as grandes conquistas. Se você tem uma casa pequena, celebre. Se você tem um emprego que não ganha o suficiente que você queria, celebre. Aquilo que você tem hoje, celebre. Porque se Deus, que é Deus, quando ele terminava todas as coisas, a cada dia ele dizia, uau, legal. Quanto mais eu e você, devemos celebrar tudo o que você já conquistou. Porque eu digo a você, que um coração grato, ele alegra o coração de Deus. Você sabia que a murmuração é alimento para o demônio?
Mas também, quando você tem um coração agradecido e celebra, você está dizendo para Deus que é muito feliz com os feitos dele na sua vida. Hoje talvez você não tenha tudo o que você quer, mas hoje você tem o suprimento das suas necessidades nas mãos do seu Pai. E eu queria pedir a você que você colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos, e eu vou lhe dar alguns minutinhos para você orar, e você lembrar, trazer à sua memória as conquistas que Deus já lhe deu. Não me deixe orando sozinha, ore comigo, amém? Pai querido, nós estamos aqui te agradecendo, Pai, dizendo que o nosso coração está muito feliz por todos os feitos, por tudo aquilo que o Senhor planejou e concretizou em nossas vidas. Pai, obrigado por tudo, principalmente, Senhor, pelo teu amor, pela tua alegria de estar conosco dentro de nós, nos fortalecendo, Pai, e nos dando motivo para ser feliz. Somos os homens e as mulheres mais felizes do mundo, porque temos em nós o maior tesouro. Somos as pessoas mais ricas deste mundo, porque temos a Jesus, porque temos a palavra, porque temos o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. E hoje, Pai, é noite de celebrar a presença do teu Espírito em nós. Amém. A cada dia, Deus criava algo e achava bom. Porém, ao sexto dia, em Gênesis 1, 26, está lá escrito: façamos o homem. Em uma reunião, a Trindade pensou: e como vai ser o homem? Ele vai ser a nossa imagem, a nossa semelhança, uma cópia fiel, parecido conosco. E lá foi feito o homem. Eu queria pedir a Jorge que trouxesse a cadeira até aqui. E quando Deus, ele fez o homem, lá em Gênesis 1, 28, coloca aqui, Jorge, aqui em cima. Não, senta nela, Jorge. Quando Deus, ele fez o homem, Jorge está aqui representando o homem no sentido geral, né? Homem e mulher. Quando Deus, ele fez o homem, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, Deus, ele resolveu, depois que ele terminou o homem, né? Ele fez, uau, muito bom. Vamos dizer comigo? Uau, muito bom. Deus celebrou a tua vida. Deus, ele celebrou você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Se alguém lhe disse o contrário, não acredite. Você é uma cópia fiel de Deus. Você tem o DNA dele dentro de você. E quando Deus, ele termina o homem, ele resolve dar alguns presentinhos ao homem. E ele deu a multiplicação ao homem, a capacidade de fertilizar. Ele deu ao homem a capacidade de frutificar. E ele deu ao homem o domínio da terra. E a fertilidade, eu escrevi aqui, levanta aí a fertilidade. A fertilidade é a capacidade de produzir criativamente. É ser original, inventivo. Ei, você que ao terminar algo diz assim: poxa, eu nem acredito que foi eu que criei. Isso não vem de você. Isso vem do teu Pai. Ele que te deu essa capacidade de ser fértil e de ser criativo. Ele criou também a capacidade de multiplicar. E diz assim: capacidade de aumentar
a quantidade. No reino do Espírito, há uma capacidade dessa aqui, muito forte, de multiplicar, de aumentar a quantidade. Você quer ser próspero? Você quer ser um homem bem-sucedido? Oferte na casa do Senhor. Porque ofertar, ela gera em você a capacidade de gerar, aumentar a tua quantidade. Você não vai depender de você. Você vai depender desse princípio. Quando você aprender que dar é melhor do que receber, quando você aprender que Deus ama ao que dá com alegria, aí você vai ver o que vai acontecer. O dízimo, ela fecha as barreiras, né? Para que aquilo que é teu não seja devorado. Mas a oferta tem a capacidade de multiplicar. Frutificar. Frutificar. Capacidade de gerar de dentro para fora. Como é formado um fruto? Não é dentro? Está lá o caroço do abacate, não é? E a florzinha vem o caroço e depois, quando amadurece, você tira. Os frutos do Espírito precisam ser gerados, precisam ser frutificados em mim e você. E sabe quando isso acontece? De dentro para fora. Quando você permite ser guiado pelo Espírito, em mim e você, vem a longanimidade, a alegria, o amor, a paciência, a bondade, a generosidade de mim e de você. Isso jamais sairia. Porque todo homem é mau, todo homem é mentiroso, todo homem é vingativo. Mas você morreu. Agora quem está aí é o Espírito Santo. Ele mora dentro de você. E ele tem a capacidade de frutificar esses frutos de dentro para fora. Às vezes você pode dizer assim, mas meu Deus, eu pensei que na igreja eu só ia encontrar gente boazinha. Mas veja, uma situação difícil, com uma pessoa difícil, uma capacidade que o Espírito Santo quer de gerar em você paciência, longanimidade, benignidade, amor, domínio. O homem, ele não foi feito para ser dominado. O homem foi feito para dominar, não as pessoas, as coisas. Dominar as coisas. E depois que Deus deu tudo isso ao homem, o homem rejeita. O homem rejeita e se afasta de Deus. Desde o princípio, que a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe luz para todas as pessoas. O ser humano, desde pequeno, ele carrega uma certa quantidade de palavras. Quando o bebê, a mente vai sendo como uma esponja, né? Vai armazenando aquelas palavrinhas. E quando chega no tempo certo, na hora certa, a criança começa a produzir aquilo que ela escuta. E quando nos tornamos adultos, carregamos uma mala cheia de palavra. Dentro de você tem palavras que podem gerar vida ou morte. Todos os dias você vai escolher a quem ouvir, o que falar e o que pensar. Você tem o domínio do que vai ouvir, do que vai pensar, do que vai falar. E as palavras que saem da tua boca, elas saem com uma força e com um destino. Eu tenho certeza que todos aqui lembram de como eram chamados quando criança. Das palavras que a sua mãe e o seu pai diziam, elas ficam gravadas. E a gente só consegue arrancar aquelas que foram negativas quando a palavra do Senhor preenche. Quando a palavra do Senhor ocupa o lugar daquelas palavras que nos colocaram para baixo.
que dizia que a gente não ia dar em nada, que a gente era isso, que a gente era aquilo. Mas quando a palavra chega, ela é plena. Quando compreendemos o amor de Deus por meio da palavra, nós entendemos que somos completos e que não falta mais nada. E da nossa boca só permitimos sair palavras de vida. Eu vou te dar 1 minuto ou alguns segundos para você se virar para a pessoa que está do seu lado e declarar uma palavra de vida. Declara aí. Declara aí uma palavra de vida. Enquanto você declara, toda palavra, quando expressada, vem em uma direção e com uma carga de influência. Amém? A partir da queda, quando o homem rejeita os presentes de Deus, ele passa a ter uma influência, a ser influenciado, né? E ele tem a sua vida uma intervenção. Ele tem em sua vida uma intervenção, uma sugestão de um enganador, do diabo, que ele sugere. Porque, meu irmão, o lugar que ele faz a sugestão é exatamente na nossa mente, por meio de um pensamento, por meio de uma palavra que alguém disse com a gente, e a gente fica inculcado com aquela palavra, não é? E nós sabemos que o objetivo dele é desviar o homem do propósito de Deus. O que é que você está fazendo nessa igreja? Isso não vai dar em nada. Você não nasceu para isso. Não é assim? Sai daí. Desde que você entrou na igreja, que a tua vida só dá para trás. Não é assim? Ele vem com uma sugestão. E o objetivo dele é influenciar o homem. Uma vida medíocre, sem propósito e distante de Deus. Esse é o objetivo do diabo. É influenciar você a uma vida medíocre, sem propósito e distante de Deus. Então, toda vez que vier uma palavra te sugerindo isto, você tem o domínio. Você pode declarar em nome de Jesus que essa palavra, que esse pensamento vai embora. Você pode orar por você mesmo e se posicionar, assim como Jesus se posicionou, e dizer: vai embora, para trás de mim, Satanás, porque está escrito que eu sou muito mais que vencedor. Está escrito que o meu destino, que o meu futuro está nas mãos do meu Pai. Está escrito que eu sou a coroa da criação, a imagem e semelhança de Deus. Está escrito que eu sou a cópia fiel de Deus. E eu não acredito em nenhum pensamento seu ao meu respeito. Eu não tenho que te ouvir. Eu tenho que ouvir o meu Pai. E o que a palavra dele diz ao meu respeito. Com isso, você manda embora o tentador. E o verbo, a palavra, ela se fez carne e habitou entre nós, para nos reposicionar a uma comunhão, a uma vida de obediência e santidade. É possível, jovens, ter uma vida de santidade, porque o Espírito de Deus mora dentro de você. Na sua força você não vai conseguir, mas na força do Senhor você consegue ter uma vida de santidade, uma vida de comunhão e uma vida de obediência ao novo reino. Nós fomos convocados a um novo reino. Muitas pessoas dizem assim: eu queria ter vivido naquela época, né, de Davi, naquela época de Moisés. Mas eu quero dizer a você que você nasceu no melhor tempo. Você nasceu numa melhor aliança, numa aliança superior. Porque hoje você supera toda a influência pervertida do diabo, porque você tem o Espírito Santo dentro. A vida que Deus tem para você é uma vida abundante. E essa vida, ela tem o poder do Espírito morando dentro de nós. O ministério da reconciliação.
quando você compreende o que Jesus fez, o plano de redenção de Jesus, quando você compreende isso, aí você sabe que o maior poder resolveu morar dentro de nós. Em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes, ele, a palavra, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Muitas pessoas dizem assim: todos nós somos filhos de Deus. É não. Me perdoe dizer, é não. Somos criaturas de Deus. Passamos a nos tornar filhos de Deus quando compreendemos o plano da redenção, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e somos recebidos como família de Deus. Você está pensando que o registro seu foi quando você nasceu? Foi quando sua mãe e seu pai foi lá no cartório e lhe registrou? Foi não. A cruz foi o primeiro cartório aonde você recebeu um nome: filho de Deus, filha de Deus, filho de Deus. Você é filho. Você sabe que a Bíblia é o Novo Testamento, não sabe? Você sabe que o testamento, ele só é entregue quando a pessoa que escreve morre. Jesus morreu, te substituiu e deixou de herança a palavra. Deixou de herança essa palavra. Deus, ele queria o homem de volta. Vocês viram o presente que Deus deu ao homem, mas por causa de uma sugestão, o homem desobedeceu, se distanciou de Deus. Mas Deus, ele não se distanciou do homem, e ele fez exatamente oferecendo a mim e a você o que ele tinha de melhor: o seu próprio filho. Jesus é a oferta viva, oferecida para te salvar e para me salvar. E Jesus, ele também queria você de volta. E sabe o que ele fez? Ele disse: eu não vou te deixar só. Enviarei o Espírito da verdade. Enviarei o Espírito Santo. E Jesus, ele ofertou para mim e para você o Espírito Santo. E o Espírito Santo também sabia que eu e você sozinho não iríamos chegar a lugar nenhum. E sabe o que ele fez? Ele ofereceu a palavra que liberta, que cura, que manifesta a vontade de Deus. Essa palavra é o teu guia. Medita nela. Essa palavra é para ser vivida, não apenas lida. A palavra, ela veio ao mundo para se tornar um de nós, para que nós nos tornássemos assim como ele é. João 1,14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. A palavra habitou entre nós para nos revelar Deus, seu caráter e sua natureza. Em João 14, 9 e 10. Nessa passagem, os discípulos, eles estavam interrogando Jesus. E Tomé disse assim: mostra-nos o Pai. Se você ler o capítulo 14, você vai ver que ele diz assim: mostra-nos como seguir o caminho se não sabemos. Então Filipe vai e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Faz tanto tempo que eu estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, também vê meu Pai. Por que é que você diz, mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A palavra habitou entre nós para revelar a nossa verdadeira identidade. Quem nós somos nele, na palavra. A coroa da criação. O que Deus fez e disse muito bom. Perdida em seus delitos e pecados. Afastado de Deus. Aí, no entanto, quando é confrontado com essa palavra, com o poder revelada
tem os seus olhos abertos e encontra o caminho de volta ao Pai. Jesus, a palavra, nos extraiu. Sabe o que é extrair? É arrancar desde a raiz. E Ele nos extraiu do reino das trevas e nos colocou, nos reposicionou no reino do Filho do seu amor. Você foi extraído. Você não tem que estar mais lá na lama do pecado. Você não tem que estar mais lá se achando um coitado. Porque o Deus Todo-Poderoso te extraiu e te levou para o reino da luz. A palavra se fez carne e habitou entre nós para revelar Jesus como a ação de Deus a favor do homem. Repete comigo: Jesus é a ação de Deus a favor do homem. Jesus, Ele é a justiça de Deus. Deus, Ele olhou para mim, para você e disse: não é justo. Não é justo que Jorge, que Priscila, não é justo que você pague por um erro de um só homem. Não é justo. Eu preciso resolver essa questão. E sabe como Ele resolveu? Mandando o justo, Jesus, para assumir o meu e o teu lugar, nos substituir ali. E ali na cruz não terminou. Ele ressuscitou para nos dar vida, uma vida abundante, nos trazer de volta o poder e a capacidade de multiplicar, de fertilizar, o poder e a capacidade de dominar. Foi devolvido quando Jesus disse lá na cruz: testelestai, está consumado. Foi te devolvido. Foi te devolvido. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja Deus e Pai. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. Que nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais. Aqui fala que Jesus, Ele nos abençoou. Esse verbo abençoou está no passado, no presente ou no futuro? Passado. Você já é abençoado. Você não precisa correr atrás de bênção. As bênçãos vão correr atrás de você. E tem mais. O local da bênção, sabe onde é? Nas regiões celestiais. Não é no natural, é nas regiões celestiais. Para que você não dependa do seu próprio esforço ou de homens. A fonte não está em você, mas em Cristo Jesus. O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós para nos revelar a graça de Deus e o seu amor. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é um presente de Deus. Pela graça. O favor de Deus. O favor de Deus. Você não merecia. Eu não merecia. Mas o favor de Deus te alcançou. Levanta tuas mãos e agradece a Ele. Diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor não desistiu de mim. Porque o Senhor me alcançou. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Assim diz o Senhor. Agradeça a Ele. O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós para nos tornar testemunhas com poder e autoridade. Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra.
Você foi chamado para ser testemunha dessa palavra. Você sabe o papel do testemunha no julgamento? O testemunha, ele faz um juramento de falar a verdade e só a verdade. E aquela testemunha lá, ela pode até mentir, mas você foi chamado para ser testemunha da verdade. Toda palavra que sai da sua boca é verdade. Você foi chamado para testemunhar dessa palavra. Amém? O favor extravagante de Deus escolheu morar dentro de nós, o dínamos de Deus, o maior poder, habitando não mais entre nós, e sim dentro de nós, nascido de novo. Quando a gente estava cantando aquela música, né? Como é? Do Espírito. Vem, derrama o teu Espírito, né? Por cima, né? E dentro. Sabe por quê o Espírito foi derramado? Porque a terra clama. E a terra clama a manifestação dos filhos. Você é filho? Manifeste o poder de Deus. Você é filho? Manifeste o poder de Deus. Você é filho? Manifeste o poder do seu Pai. Já está disponível. O poder dessa palavra está disponível para você orar lá pelo seu vizinho que está com uma dor de cabeça e a dor de cabeça passar. Para você lá no seu trabalho, você testemunhar de Cristo. E pessoas glorificar o nome de Jesus, porque você foi uma testemunha da verdade. Agora é a nossa vez de revelar o Pai ao mundo. Eu falei que Jesus foi a ação de Deus aqui na terra, mas hoje a igreja do Senhor, a igreja triunfante, é a ação de Deus aqui na terra. Você tem o poder de mudar circunstância quando você dobra o seu joelho no seu quarto e ora pela nação, e ora pelos jovens, e ora pelo Brasil, pelos governantes. Você tem o poder de mudar a situação através da oração, através de um clamor. Nós somos o testemunha da luz, o sal da terra, revelando a palavra, manifestando aos cansados e oprimidos a verdade e a vida. É por intermédio da igreja que o mundo sairá da posição de escravo e se tornarão filhos de Deus. Esse poder está sobre você. A graça de Deus sendo revelada ao mundo por meio dos filhos. A palavra, ela surtirá o efeito para o qual ela foi designada quando você falar essa palavra. Quando Deus criou o mundo, Ele disse: haja luz. O que é que você tem falado dentro da sua casa? O que é que você tem falado a respeito das situações difíceis dentro da tua casa? O que é que você tem falado quando aquilo que você tem pedido a Deus não chegou? O que é que você tem falado quando a situação está de enfermidade? Fale aquilo que você quer. Aquilo que o teu Pai disponibilizou para você. As bênçãos, lembra? Elas já estão disponíveis. Podemos construir o nosso destino e o destino dos que estão à nossa volta, falando a palavra. Eu queria chamar Jorge aqui de novo. Senta aqui, Jorge. Vira a cadeira, Jorge. Primeiro. Jorge, ele representa a igreja triunfal, certo? Jorge, ele representa eu e você. Jorge é a igreja. E agora a bola da vez não está mais na mão de Jesus, porque ele já está lá, sendo nossa informação.
deixe essa palavra morrer. Passa a bola. Você recebeu graça. De graça dele. A palavra do Senhor, em Josué 1:8, vai passando a bola. Diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Grava isso. Se você não gravou nada dessa palavra, grava isso. Não deixa de falar essa palavra. Começa a declarar dentro da tua casa. Escreve ela dentro de casa. E você vai ver o efeito, o resultado. Aqui fala também que devemos meditar nessa palavra. Você já viu uma vaca comendo? Ela come, vomita e come de novo, não é? Ela rumina. Faz isso com a palavra. Se pega com um versículo, lê aquele versículo e declara aquele versículo para a tua vida. A palavra diz que eu sou muito mais que vencedor. Então eu fico com a tua palavra, Deus. Hoje não deu. Eu saí, procurei emprego, não achei. Mas a tua palavra diz que eu sou muito mais que vencedor. E assim eu vou ser. E assim vai ser na minha vida. Porque o Senhor deixou uma herança. O Senhor deixou uma palavra. Eu estou no novo governo. Eu tenho uma vida abundante. E essa vida é para mim. Porque eu sou filho. Eu sou filha. E o meu pai me deu uma palavra. Gente morrendo com sede e com fome. Passa a bola. Passa a bola. De dia e de noite. E aqui tem promessa. Tem promessa. Alô? Tem promessa para mim e para você. Diz assim: e os teus caminhos prosperarão. Tem gente que vai dizer a você: deixa de ser abestalhado, vai levar dinheiro para pastor, é? Vai levar dinheiro para a igreja, é? Aí você fica com a palavra. E que com a palavra diz que o poder da multiplicação está em dar oferta exageradamente. Que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu digo isso por experiência própria. E fala mais: você vai ser bem-sucedido em tudo, porque você tem a bênção do seu Pai. A bênção do seu Pai está disponível. Então não guarde essa palavra, não esconde essa palavra, fala dela a tempo e fora de tempo, porque Deus quer usar você, filho. Deus quer usar você, filha. Você diz: eu não sei falar. Eu também não sabia, eu era tímida, da minha boca não saía uma palavra. Mas quando eu conheci esse evangelho de poder, foi destravado. E eu não cesso de falar essa palavra, porque ela me libertou, ela mudou a minha vida, ela mudou a minha história. Levanta, igreja. Você tem o maior poder morando dentro de você. Você tem um dínamo de Deus. Você tem a palavra que liberta. Você tem a palavra que gera vida. Perfeito fora o lançou. É